Olá pessoal, estamos chegando para mais uma live, mais um bate-papo. Já estou vendo que tem alguém entrando aí e estamos aguardando um pouquinho até que as pessoas possam nos conectar. E hoje vamos tratar de um outro assunto muito interessante, muito instigante. Lembrando que todos os outros assuntos que eu procurei trabalhar aqui foi com o objetivo de ajudar cada um a repensar sua vida, repensar o melhor jeito de passar esse período tão desafiador que nós estamos passando. E estou percebendo que várias pessoas estão entrando aí com a gente, entrando nessa sintonia. Agradeço essa conexão, essa participação. Agradeço esse carinho que cada um de vocês está tendo com a gente, reservando esse tempo, dessa terça-feira, hoje de 15 em 15 dias, para esse bate-papo, para esse encontro, para refletir um pouco mais sobre a vida nesse momento de tantos desafios que estamos enfrentando. E quero convidar vocês que já estamos nessa sintonia, quero convidar cada um de vocês para estabelecermos aquela sintonia, aquela conexão, aquela empatia. Lembrando que a maioria de vocês que já estão aqui comigo já tivemos experiências muito marcantes em encontros e nos cursos de PNL, de coaching. E como cada um de vocês que já me conhece, que já tem essa experiência de conviver comigo, quero convidar vocês a conectarmos com a melhor experiência vivida nos nossos cursos de PNL, de coaching. E provavelmente tem gente me vendo pela primeira vez, ou não da primeira vez, mas ainda não encontramos em curso. A ideia é, vamos tirar esse tempo, da agora até às 8, para refletir sobre qual é a razão mais importante da vida. O tema eu pus meio de propósito, turbinando sua alegria de viver, mas no fundo, o que eu queria mesmo é turbinando sua razão de viver. A vida tem que ter uma razão, pela qual vale a pena sacrifícios, buscas constantes, e que vale a pena curtir cada momento. Então, na verdade, o tema mesmo é turbinando sua razão de viver. Então, estabelecendo nossa sintonia, nossa conexão, nosso rapport, sentindo o nosso estado de presença, estarmos 100% presente aqui e agora. Sentindo o seu coração pulsando aí dentro de você, percebendo a sua respiração, deixando a sua respiração ficar no ritmo que fique bem legal, bem natural, sentindo o seu corpo apoiado nesse lugar onde você está. Se está de pé, sugiro que sente de uma forma confortável. E combine com as pessoas à sua volta, se você ainda não combinou, que não te interrompa nesse período, porque daqui até às 8, qualquer minuto que você desligar daqui vai te fazer falta, porque uma coisa vai estar ligada à outra. Muito bem, quero lembrar que as lives anteriores, os temas que eu procurei trabalhar, foram com a ideia de criar uma sequência. E dentro dessa sequência, sempre acrescentando algo que possa proporcionar a cada um de vocês, e claro, a mim também, uma reflexão sobre a vida
nesse momento de pandemia, de isolamento social, de desafio, a vida de forma mais prazerosa, apesar da pressão. Como viver usando melhor o nosso tempo? Como viver vivendo o momento presente com um olhar no futuro, motivado pela esperança. Então, o tema de hoje trabalhando essa questão, turbinando sua razão de viver, ou sua alegria de viver, eu quero lembrar vocês que aqui não quero filosofar uma autoajuda barata de alegria de viver. Quero trabalhar coisa mais profunda. Então não vou aqui falar como a gente pode ficar alegre e tal, tendo uma linha muito de autoajuda ou de uma coisa mais barata. Vamos trabalhar a coisa mais profunda. Dentro dessa linha do Life Coach ou Coach de Vida. Para quem não sabe o que é Life Coach, uma rápida explicação. Life Coach ou Coach de Vida lembrando que Coach é uma parceria que o profissional coach faz com o cliente, ajudando o cliente a atingir seus objetivos. Ajudando o cliente a sair do seu estado atual para um estado desejado. Então, dentro dessa ideia de Life Coach imagino que algumas coisas te angustiam no presente, imagino que algumas coisas você está tendo dificuldade de conseguir no presente, imagino que você tenha alguns sonhos, alguns desejos, e aqui no Life Coach nós vamos trabalhar isso. Como observar o meu estado de vida, como perceber o meu estado atual, e o que está legal e o que não está bom, e como focar no estado positivo, num projeto de vida que vale a pena viver. Então, dentro dessa ideia, Life Coach, como viver de forma mais impactante, mais positiva, mais entusiasmada, mesmo nesse momento desafiador. Então, mais ou menos por aí. Então, não vou trabalhar coisas muito superficiais, embora tudo que é profundo é simples e fácil se a gente tiver uma dedicação. Então vamos lá. Dentro dessa ideia do Life Coach, dentro dessa ideia de encontrar uma razão maior para a vida, quero convidar vocês a refletirmos um comentário que eu fiz na segunda live sobre a experiência de Viktor Frankl quando estava no campo de concentração, aquele psiquiatra, médico, terapeuta, que ficou 4 anos preso no campo de concentração, vendo a vida sendo definhada e tanta gente morrendo à sua volta, e ele percebeu que as pessoas que morriam são aquelas que não conseguiam mais achar nenhuma razão para viver. E dentro da sua experiência, ele tinha uma razão muito forte. O propósito dele era: eu vou sobreviver a toda essa tortura, a essa fome, a essa penúria, porque eu quero fazer algo em benefício da humanidade, para que ninguém mais tenha que viver esse drama que estou vivendo. E ele chamou isso de busca pelo sentido da vida. Ele percebeu que as pessoas acabam se entregando quando elas perdem o sentido da vida. E elas não se entregam nunca quando elas têm uma razão muito grande para viver. E então, para começo de conversa, a ideia é essa. Para a gente viver bem, para a gente estar com a nossa alegria turbinada, a nossa vida tem que ter uma razão. Mas não uma razãozinha qualquer, uma razão nobre, uma razão muito forte. E ele deu o nome, nesse estudo, de logoterapia. O que significa logoterapia? Significa a ideia de preocupar com o futuro. Qual é o sentido da vida pelo qual vale a pena todo o sacrifício? E é essa a ideia. Mas antes de entrar nesse ponto específico, eu quero te ajudar a como fazer para todo dia, mesmo com os desafios, criar um estado positivo de vida. Como começar o dia alegre, de bem com a vida. Então, quero te apresentar uma técnica que quem já fez PNL
sabe dela, conhece ela. Quem não fez, ela é simplesinha, ela é fácil. Quero convidar você para lembrar de um motivo de alegria forte que você teve. Eu fiz um pouco desse exercício parecido na live passada, só que agora vamos fazer um pouquinho diferente no fechamento da técnica. Pensa numa experiência muito alegre da sua vida, por exemplo, uma formatura que você teve, o nascimento do filho, o seu casamento, ou quando você começou a namorar com a pessoa que você vive junto hoje, ou um presente inesperado, ou o dia que você passou no seu vestibular, ou o dia que você conquistou o seu emprego dos seus sonhos, ou quando você recebeu o seu primeiro salário. Pense numa situação de alegria, uma situação que você ficou muito feliz, muito alegre, muito entusiasmado. Todos nós temos muitas experiências dessas, pode ser que nesse momento você não tinha parado para pensar nisso, mas pense numa, mesmo se não for das mais fortes, pense numa que te fez muito feliz, muito alegre, numa experiência que você sentiu importante, entusiasmada. Espero que todos já tenham tido esse registro, essa experiência. Vamos lá, procure focar sua atenção nesse momento, nessa experiência de alegria que te deixou bastante alegre, bastante feliz. Você não precisa nem fechar os olhos, pensa nela, foca nessa experiência e na sua mente, imagine o lugar onde ela aconteceu, fixa o seu olhar num ponto aí no seu lugar onde você está, na parede ou num lugar qualquer, fixa o seu olhar e coloca nesse ponto fixo essa imagem de você vivenciando essa experiência. Procure colocar essa imagem bem colorida. Deixa ela bem colorida, bem iluminada, com um brilho bem legal. Eu estou vendo vários corações subindo. Claro que você que está mandando esses corações, você está conectado com essa experiência. Então perceba que você olhando para essa imagem de você vivendo essa experiência de alegria, perceba se você está sozinho nessa experiência, se tem mais alguém com você. Se tem mais alguém, quem são essas pessoas? Sinta essas pessoas aí do seu lado. Procura ouvir um som dessa imagem, nessa tela mental aí que você está projetando. Qual o som que você gostaria de colocar? Pode ser uma música, pode ser vozes falando, fazendo algum elogio, comentários positivos. Coloque alguns sons que tornem essa experiência mais forte ainda. E agora sinta a sua sensação ouvindo esse som, vendo essa imagem, percebendo a luminosidade dessa imagem, as cores. E sentindo isso bem forte em você, percebendo, mas não só percebendo, sentindo essa sensação, esse estado de alegria, agora feche sua mão direita, deixe seu punho bem cerrado, bem fechado. E com a sua mão direita fechada, com o punho cerrado, sinta dentro da sua mão o seu coração batendo como se essa experiência de alegria estivesse batendo aí dentro da sua mão fechada, como se fosse o seu coração. Muito bem, com essa mão fechada, com esse coração batendo aí dentro, vivendo, experienciando essa experiência de alegria, você acaba de ancorar esse estado de alegria na sua mão direita. Agora pode abrir a sua mão, focar sua atenção aqui para mim. E agora, você acabou de ancorar esse estado de alegria. Amanhã de manhã, a hora que você acordar, você abrir os olhos, ou às vezes até antes de abrir os olhos, fecha sua mão direita e assim você estará acessando esse estado de alegria para ir para o seu dia nesse estado motivado de alegria, de esperança, de entusiasmo, de energia positiva. Certo?
Isso em PNL é chamado de âncora. Você acabou de criar uma âncora de estado positivo, que pode ser útil para você, sobretudo nos dias em que você não está com a energia tão boa. Certo? Quero lembrar vocês que essas lives têm a intenção de criar a corrente do bem. O meu propósito com essas lives é contribuir para que mais pessoas possam me ouvir e olhar para a vida de um modo positivo, motivado pela esperança, motivado pela vontade de fazer as pessoas melhores. Né? Esse é um dos desejos em relação a essas lives que a gente tem feito. Agora, gente, nesse momento da história em que deparamos com uma fragilidade da vida tão grande, é natural que a gente pensa sobre a vida de uma forma diferente. Com essa ideia, o que é que vale mais a pena nesse momento? Como, tendo essa ideia que a gente está ouvindo com frequência, como criar um novo você, como viver um novo jeito nesse mundo após a pandemia. Então, a ideia com esse papo de hoje é, apesar de tanto sofrimento, de tanta tristeza espalhada por esse Brasil afora e mundo afora, tanta gente doente, pessoas que perderam seus entes queridos, nós precisamos encontrar, para nos fortalecer, uma razão maior que possa nos desconectar do sofrimento e conectar com a esperança, com a alegria, mesmo nas coisas simples. E aí, eu quero lembrar vocês que existem 3 pontos para que nós possamos construir uma alegria mais profunda, com um significado maior. Então, quais são esses 3 pontos? E aí eu quero convidar você para me acompanhar nesses pontos fundamentais para trabalharmos essa alegria profunda, radiante. O primeiro ponto, vamos imaginar o seguinte: você e eu um dia nascemos. Eu e você somos uma história. E essa história não começou só com o nosso nascimento. Para que nós possamos entender a profundidade da vida, é preciso ter um olhar mais profundo para a nossa história. Então, antes de nós, vieram nossos irmãos mais velhos, nossos pais, nossos tios paternos e maternos, nossos avós paternos e maternos, nossos bisavós paternos e maternos e tantos outros ancestrais que vieram antes de nós. Então, nós estamos no segmento de uma história. Então, o primeiro ponto é, para que eu possa encontrar um significado mais profundo na vida e sentir mais feliz, mais alegre, mais entusiasmado, é preciso que eu olhe para toda essa geração que veio antes de mim. E olho para todo mundo e sinto parte de toda esse grupo familiar. Certamente você que me ouve já ouviu falar em constelação familiar, conhece de constelação familiar, e pode ser que você que me ouve também nem sabe o que é isso, mas estou falando de constelação familiar. Então, você que sabe de constelação familiar, lembra que para que eu possa me dar bem na vida, para que eu possa realizar sonhos e a minha vida possa fluir mais prazerosamente, eu preciso olhar para toda a minha ancestralidade e acolhê-la no meu coração. Então, eu convido você, nesse momento, pensar em todos os seus ancestrais, todos os seus parentes, todas as pessoas que fazem parte do seu sistema familiar. Acolha todos no seu coração. Acolha de uma forma especial ainda aqueles mais complicados, aqueles que
não foram tão bem resolvidos. Especialmente aqueles que talvez você tenha dificuldade em interagir com eles. Pode ser que para alguém que me ouve sinta até uma certa dificuldade de pensar nesses ancestrais ou nesses parentes que não combina bem, que tem uma certa dificuldade. E aí eu quero chamar a atenção para esse ponto. Olha, se a gente não relacionar bem com todos do nosso sistema familiar, se eu não acolher mesmo esse parente complicado que de certa forma me faz sofrer ou fez sofrer quem eu amo, esse meu parente que eu tenho dificuldade, essa energia dessa relação vai me perseguir, vai me impactar, vai de alguma forma me fazer sofrer. Então a ideia, acolha todas essas pessoas, acolha no seu coração e entenda que você faz parte de tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. Eu existo, eu tenho uma origem que vem não só do meu pai e minha mãe, mas que vem de muito longe. Então, nesse ponto, acolha todo mundo, acolha todos no seu coração, com muita alegria, com muita leveza. Tá, e aí, sintonizado com todos esses parentes, vamos olhar agora para o segundo ponto. Então, eu existo, eu faço parte de um todo maior, de um grupo familiar imenso, e eu faço parte de um todo maior que vai além da minha família, que é o mundo. Então, o segundo ponto é, eu olho para fora, para além de mim. Eu olho para uma realidade onde existem as pessoas que têm sua história, para o mundo que está inacabado, para o mundo que está cheio de problemas, vamos trazer isso para o Brasil, um Brasil com tantas dificuldades, com tantos problemas, e não preciso nem citar nenhum aqui, mas ao mesmo tempo um Brasil com muitas possibilidades, com muita coisa boa acontecendo também. Não é justo olharmos só para o lado negativo. Tem tanta coisa ruim que está acontecendo no momento, mas quantas pessoas de bem, Brasil afora, mundo afora, fazendo o mundo melhor. E aí, olhando para esse mundo, eu começo a entender que eu faço parte disso. Então, 2 pontos. Eu olho para mim, para dentro de mim, para a minha essência, para a minha ancestralidade. Eu existo, eu tenho uma história. E eu olho para o mundo onde tem várias histórias, várias pessoas, em várias situações. E eu posso seguir 2 caminhos. Eu posso fazer parte da corrente do bem, das pessoas de bem, que está fazendo esse mundo melhor, das formas mais variadas, nas ONGs, que estão lá trabalhando numa instituição social, de caridade, ajudando uma família com dificuldade financeira, enfim, nas formas mais variadas. Pronto, 2 pontos. Eu sou eu, com a minha história, e eu estou no mundo, nesse desafio. E aí, diante desses 2 pontos, é hora de pensarmos no terceiro ponto. Eu existo, eu tenho uma história, eu estou no mundo inacabado, que está em construção, que tem muita coisa para ser melhorada, que tem muita coisa boa acontecendo, que precisa ser potencializada, e eu estou diante de tudo isso. Aí vem o terceiro ponto. Como eu escolho me colocar nesse mundo que está aí? Como eu pretendo me comportar nessa realidade que está aí? E aí eu quero lembrar vocês de uma história que eu já contei em vários cursos que eu dei, que me marcou quando eu era jovem. Já fazia minhas palestras motivacionais, dentro de uma linha mais espiritualizada, mais religiosa. Nós fomos, eu e mais alguns jovens, fomos fazer uma palestra numa cidade um pouco distante da minha, e a gente era muito curioso e muito idealista, e no meio do caminho nós paramos para tomar água numa fazenda.
E chegando nessa fazenda, nós conversamos com o dono da fazenda, era época de plantação, uma lavoura de milho. O senhor que estava perto da casa, a gente pediu para ele água, ele nos deu. E na nossa curiosidade, querendo aprender com tudo, perguntamos para aquele senhor, olhando para a lavoura, perguntamos para ele, por que o senhor planta? E ele respondeu, a gente planta para comer. Ah, legal. E por que o senhor come? A gente come para viver. E para que o senhor vive? A gente vive para morrer. E foi interessante aquela resposta. E do lado da fazenda, da casa, o pessoal estava trabalhando, que eram os filhos, eram uns 4, 5 filhos ali trabalhando. E depois de tomar, conversou um pouquinho com esse senhor e fomos um pouquinho até o pessoal estava trabalhando e perguntamos mais um dos filhos. E perguntamos também, vocês estão trabalhando, né, aqui na fazenda, na roça, na lavoura, e vocês plantam para quê? A gente planta para comer. E come para quê? Come para viver. E para que vocês vivem? A gente vive para morrer. E a gente percebeu que ali era aquela cultura. E se fosse perguntar para todos os filhos, certamente todos responderiam do mesmo jeito. E aí, gente, vamos pensar uma coisa. Essa resposta fez a gente refletir muito e me fez refletir a vida inteira, porque eu nunca aceitei plantar para comer, comer para viver e viver para morrer. Eu achava que a vida valia mais do que isso. Tinha coisa mais interessante do que só isso. Agora, gente, pensa comigo, quantas pessoas, Brasil afora, mundo afora, vivem assim, trabalhando para comer, comendo para viver e vivendo para morrer. O Zeca Pagodinho tem uma música que você conhece e faz parte de um estudo que eu fiz num dos meus livros, que chama Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. Muita gente vive esse esquema, deixa a vida me levar, vida leva eu. E essas pessoas até são alegres, tem muitos momentos alegres, mas não tem profundidade nas suas vidas. Não que elas estejam erradas, são escolhas, conscientes ou inconscientes, eu não quero criticar ninguém aqui, nenhuma pessoa. Mas o que eu quero levar à reflexão, dentro dessa ideia de turbinar a motivação, turbinar a alegria de viver, chega uma hora na vida que nós temos que olhar para essa realidade e responder a pergunta, como eu quero viver? E aqui está o terceiro pilar da arte de viver. Eu existo, eu estou num mundo inacabado, cheio de desafios, cheio de problemas, cheio de esperanças. E o que eu faço? Então, o terceiro pilar, qual é o propósito da minha vida? Para que eu estou vivendo aqui? O que me faz diferente das outras pessoas? Qual é o significado maior? Nesse momento de desafio que estamos enfrentando por conta do coronavírus, vem a pergunta, o que vale a pena na vida? Nós fomos educados desde criança, pela nossa própria cultura, que é importante trabalhar para ter alguma coisa. As crianças já começam desde cedo sendo estimuladas a estudar, escolher uma profissão que dá dinheiro para comprar coisas. E aí nós somos educados, pelo menos a maioria das pessoas, para ter. E o ter foi desafiado pelo coronavírus. Ter não significa ficar livre da ameaça da doença, da ameaça da morte. Isso significa que ter pode não ser o mais importante na vida, embora seja importante também. E aí a pergunta é, quem eu quero ser? E a ideia é que o coach sistêmico trabalha invista no ser para ter. Primeiro seja, depois tenha. Embora alguns coaches por aí afora estão ainda em plena pandemia trabalhando, dando curso sobre como ficar rico. Não sou contra não, mas será que no momento não é como viver melhor? Como ajudar o próximo a viver melhor? Como nos unirmos para nos salvarmos dessa pandemia? Eu penso que o caminho é por aqui. Bom, aí nesse terceiro ponto,
Qual é o propósito da sua vida? O que é propósito? É por que eu quero viver? Por que eu quero fazer a diferença? Como eu quero viver de tal maneira que a minha vida não seja apenas um no meio da multidão, que a minha vida possa deixar uma marca na mente e no coração das pessoas. Então, vamos refletir um pouquinho sobre algumas coisas. Eu quero lembrar vocês que a Madre Teresa de Calcutá, quando estava lá na sua campanha para cuidar dos pobres moribundos lá da África, da Etiópia, salvando aquelas pessoas da morte, ou tentando pelo menos morrer de forma mais humana, um empresário que ajudava ela financeiramente, vendo o carinho que ela fazia aquilo, aquele empresário falou para ela: nossa, madre, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro algum. E ela respondeu: nem eu também não faria, eu faço por amor. E aí cabe uma grande reflexão. Fazer as coisas por amor, mesmo que isso não traga dinheiro, isso me parece dar um significado muito interessante para a vida. E aí, dentro dessa reflexão, quando eu paro para pensar como eu quero viver, qual é o propósito da minha vida, é um olhar não só para mim, não só para a minha evolução, não só para eu ter bens, enriquecer, ter qualidade de vida, embora, repito, isso é importante. Mas é importante que eu pense em mais pessoas. Como eu quero viver de tal maneira que eu seja feliz, faça a minha família feliz e faça o mundo melhor. Como eu quero viver de tal maneira que eu possa impactar esse mundo de forma positiva, de forma mais empolgante. E aí, gente, eu quero lembrar a cada um de vocês que não é necessariamente só por conta de uma profissão. Vamos pensar nesse momento de tanto desafio. Quero lembrar vocês na questão de fazer as coisas por amor. Vamos pensar nas coisas simples, dentro do propósito de vida. Eu quero tornar, e aí eu quero convidar cada um para a reflexão, assim, para tornar a sua vida mais impactante, mais cheia de alegria. Eu quero ser alguém que facilite a vida das pessoas à minha volta. Tem gente que vive o esquema: se eu posso complicar, para que facilitar? Então a ideia aqui é: se eu posso facilitar, para que complicar? Então a ideia, gente, dentro dessa questão de propósito de vida, nas coisas simples, não quero nem colocar coisas efêmeras demais. Vamos pensar lá na sua casa, no relacionamento com a sua família. Se você vai, nas coisas mais simples, fazer uma comida, você pode fazer uma comida por obrigação ou pode fazer por amor. Faça por amor. Você vai varrer uma casa, ajudar a dar uma faxina na casa. Você pode fazer isso por obrigação, mas você pode fazer isso por amor. Faça por amor. Você vai lavar uma louça, você pode fazer isso por obrigação ou fazer por amor. Escolha fazer por amor. Use o seu coração. Isso é propósito. Isso é tornar a vida mais alegre. Isso é atrair coisas boas para a nossa vida. Você que é filho, você que é pai, você que é mãe, dentro desse contexto, claro, quem é pai e mãe também é filho. Pode ser que quem está me ouvindo não tem filho, não é casado, não tem filho nem filha. Você tem seus amigos, você tem seus colegas de trabalho, você tem a casa onde você mora. Como fazer, dentro dessa parceria, fazer não por obrigação, ser parceiro por amor. O amor torna as ações muito mais bem feitas e ela impacta com uma energia muito boa. Então, como turbinar sua razão de viver ou sua alegria de viver? Nas coisas simples. Nas coisas mais simples, não precisa te preocupar em fazer coisas grandiosas, claro, faça, mas são as pequenas coisas que a gente mostra esse propósito de ser do bem. Gente, ou nós optamos por ser do bem e fortalecemos essa corrente do bem, ou nós optamos para ser do mal e complicamos a vida nossa e dos outros.
Um cara chamado Martin Seligman e a sua equipe pesquisou sobre o que faz as pessoas felizes. Qual é o segredo das pessoas mais felizes, mais alegres? Ele deu esse nome de psicologia positiva, é um estudo já antigo que está bem mais popular agora. E ele trouxe um estudo bem interessante, um resultado bem interessante. Ele provou que, pelo seu estudo, que o que deixa as pessoas muito felizes, muito alegres, não são necessariamente suas conquistas, seus bens materiais, seus status. Na sua pesquisa ficou comprovado o seguinte: 50% do seu estado de alegria natural vem dos seus ancestrais. São hereditários ou sistêmicos, dentro da constelação sistêmica. Então, se você tem seus pais mais alegres, se os seus familiares são pessoas mais de bem com a vida, você deu sorte, você já traz isso no seu DNA. Você traz essa alegria natural do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó. Se você é filho de pais mais negativos, mais de mal com a vida, pode ser que você esteja herdando isso de lá e tenha mais dificuldade em encontrar alegria na vida. Então reflita um pouquinho. Por isso, essa reflexão de olhar para os seus ancestrais e acolher todo mundo da forma como eles estão lá, da forma como eles participaram e participam da sua história. Mas então esse é um dado muito interessante. E para não desiludir quem tem um pai ou teve um pai muito de mal com a vida, muito nervoso, muito triste ou negativo, tudo bem. Do seu pai, pode ser que seu pai seja assim ou a sua mãe assim, dificilmente são os dois. Mas mesmo que tenha pais mais complicados, você não significa que você vem com 0% disso. Você traz algum percentual disso. A verdade é que 50% está lá. 10% das razões de alegria que nós temos na vida são frutos das nossas conquistas. Então, se você comprou um carro novo, você percebe que você fica muito feliz ali nos primeiros dias. Depois passa, cai na normalidade. Você construiu sua casa, você fica muito feliz nos primeiros dias, depois cai na normalidade. Você conseguiu uma promoção no emprego, idem. Então, 10% das razões de alegria que nós temos são circunstanciais, que não são duradouras. São momentos que, se você acertar na Mega Sena, você vai ficar muito feliz, radiante, cheio de planos. Mas daqui a pouco tudo volta à normalidade. Isso é pesquisa. E pesquisa de muitos anos. Estude lá sobre psicologia positiva, você vai encontrar isso lá no Google, muita coisa sobre isso. Agora, gente, quero chamar a atenção de vocês para 40% do nosso estado de alegria tem a ver com atividades intencionais. O que significa então isso? Os outros 40% estão ligados ao nosso propósito de vida, a como eu quero viver. E aí não só como eu quero viver fazendo bem para as pessoas, mas qual é a minha visão de futuro, quais são meus sonhos, quais são as conquistas que eu quero realizar na minha vida, que seja boa para mim, para a minha família, para o meu próximo, para o mundo. Para quem fez coach, lembra dos sonhos 3Gs? 3Gs. Eu ganho a minha família, ganho o mundo. Então, 40%. Você que está me ouvindo hoje, se sua vida está meio sem sal, meio sem sentido, se você não está tão empolgado, lembre que esses 40% você pode potencializar ele, turbiná-lo, olhando para o seu futuro, estabelecendo seus sonhos, suas metas, tanto na vida profissional, como você quer seguir sua carreira profissional, quanto na sua vida pessoal, como você quer viver a sua vida de modo mais grandioso, de modo mais amplo.
E aí, quero chamar a atenção mais ainda para esse tópico, para esse ponto. Focando nos 40% onde você pode criar suas intenções. E aí, como então programar sua vida, programar sua mente dentro de tudo que nós já fizemos aí das lives anteriores? Vamos usar tudo que já foi falado lá, de autoestima, de como usar o poder da mente, da questão da inteligência emocional, do seu lado sombra e lado luz, como usar tudo isso e olhar para a vida, para o seu futuro, criar uma visão de futuro. Como eu quero estar no meu futuro daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. O que eu quero realizar que seja bom para mim, que seja bom para a minha família, que seja bom para o mundo. E você vai perceber que as pessoas mais felizes são aquelas que colocam sua vida não só a serviço de si mesma e da sua família, mas a serviço do mundo. Nesses 22 anos que eu atendo pessoas com terapia ou com coaching, eu aprendi que a maioria das pessoas que me procuram e me procuraram não é porque simplesmente estava passando por um momento de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, mas no fundo isso eram consequências. É porque a sua vida estava sem significado, estava sem uma razão que desse mais alegria para viver. E eu percebi ao longo desse tempo que as pessoas que têm um propósito de vida bem elaborado, bem definido e vivem de acordo com esse propósito, dificilmente elas adoecem. E eu aprendi, gente, é incrível quantas pessoas que também acabaram adoecendo, mas com um propósito de vida. E foi muito interessante que essas pessoas, que mesmo tendo um propósito de vida, adoeceram e me procuraram, elas recuperaram a saúde muito rápido. Às vezes em poucas sessões, de repente, estava tomando remédio, estava num momento ruim, a gente faz algumas atividades e rapidinho elas voltam, resgatam sua energia de vida, sua saúde, sua motivação e supera tudo e vai para a vida. Aquelas que estão em crise existencial, que não encontraram ainda seu entusiasmo, sua razão maior para viver, elas demoram muito mais recuperar a saúde. E só recupera, de fato, de forma completa, quando encontra sua razão para viver. Quando define uma causa maior que move sua vida. Por isso, a importância de ter um sentido para a vida que seja além de possuir coisas, que vai além da ideia de desfrutar da vida numa visão egoísta. E aí, dentro dessa ideia de pensar coletivo, de pensar num todo maior, tem uma outra metáfora que eu gosto de contar e que muitos de vocês conhecem, é aquela história de um senhor bem idoso, bem velhinho, que estava plantando um pé de jabuticaba perto do netinho, e o neto perguntou para o avô: "Vô, quanto tempo leva para esse pé de jabuticaba começar a dar jabuticaba?" E o avô respondeu: "Uns 20 anos. E ele perguntou para o avô: "Quantos anos o senhor tem?" E ele falou: 70. E o menino perguntou: "Mas o senhor acha que vai viver até lá para poder colher jabuticaba?" E aquele senhor respondeu: "Meu filho, eu estou plantando essa jabuticaba não é para mim. Eu estou plantando para vocês, para as pessoas, para o mundo, poder desfrutar desses frutos um dia. Se todos pensassem como você, ninguém plantava um pé de jabuticaba." Então, essa é uma visão egoísta do mundo de buscar as coisas só em benefício próprio. E essa ideia de propósito de vida é plantar pés de jabuticaba mundo afora. Não importa quem vai colher, o que importa é que alguém vai ser beneficiado. E que não seja meu filho, meu neto,
mas que alguém um dia possa saborear as jabuticabas das árvores plantadas por aqueles que queriam fazer um mundo mais farto de amor, de alegria. Então essa é a ideia de ter um propósito maior na vida. E aí dentro desses estudos da psicologia positiva, que obrigado aí pelos coraçãozinhos, pela mensagem que vocês estão me mandando. Dentro dessa reflexão, então, vamos pensar quantas pessoas você tem impactado, não oferecendo jabuticaba, mas pela sua forma de relacionar com elas. Quantas pessoas, pensa um pouquinho, quantas pessoas você já deixou sua marca ao longo da sua vida? A quem você significou mais do que um colega que fez parte em algum momento? Quantas pessoas você impactou e impacta positivamente? Pensa em quantas pessoas impactaram a sua vida hoje, atualmente, que impactam e que impactaram ao longo da sua vida. Então essa é a ideia de propósito. Você pode perceber que aquelas pessoas que vivem de acordo com o propósito de vida, que tem um propósito de vida legal, obrigado aí pelas palminhas, obrigado pelo coração, os coraçãozinhos, aquelas pessoas que nos marcaram, elas fizeram com segundas intenções, elas fizeram por amor, elas deram algo de sagrado da vida delas. Então tem gente que passam por nossa vida, mas não passa, que são eternas. Eu tenho amigos que estiveram comigo na minha juventude e que eu não tenho contato com eles fisicamente, mas eles estão presentes na minha vida até hoje porque eles me ensinaram a viver, me ensinaram a amar o próximo de uma forma diferente, me ensinaram a acreditar na vida de uma forma diferente. Eu tenho vários amigos assim, tenho vários. Eu até quero citar o nome de um deles aqui, dos mais antigos que eu tenho, que de certa forma me ajudou a olhar para o mundo de uma forma muito ampla. Quero lembrar aqui o Davi Calisto. Sou muito grato a quanta coisa ele me fez enxergar lá na juventude, de uma visão mais crítica da realidade e não aceitar passivamente toda aquela manipulação e aquela exploração dos mais ricos pelos mais pobres lá nos anos 80. Quero lembrar do meu amigo Zéó, que nem está mais aqui nesse mundo. Quero lembrar o Márcio, o Ricardo, que foram meus companheiros de grupo de jovens por muito tempo, parceiros, e tantos outros que vieram depois. Esses dois vieram bem lá no comecinho. Então essas pessoas, além da minha família, eles me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Quero lembrar das minhas professoras primárias, Dona Itamar, Dona Ivanir, Dona Marise, Dona Darcy, são professoras primárias que têm uma marca muito especial na minha vida, no meu coração. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, enfim, todos meus familiares. Mas assim, dentro dessa ideia, gente, quantas pessoas me impactaram, me ajudando a ser uma pessoa melhor? E na sua vida a mesma coisa. Então, a ideia aqui, para tornar a vida mais cheia de significado, é importante reconhecer essas pessoas que nos tornaram melhores. E o desafio, o que é que eu vou fazer, o que é que você vai fazer para retribuir o que nós recebemos com todos aqueles que fazem parte da nossa história hoje e que vão fazer parte da nossa história no futuro. Então, juntando tudo isso, já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, quero convidar cada um de vocês a pensar o seguinte, que essas pessoas que vivem de acordo com o seu propósito, as coisas mais simples, as coisas mais grandiosas, e aí eu vou até os empresários que têm uma responsabilidade muito grande para a geração de emprego. Vocês significam muito para tanta gente que vivem do seu negócio, que mantém a estabilidade financeira, a comida na mesa dos seus familiares graças ao seu negócio. Então tudo isso é
impactar positivamente o mundo. Mas aí, juntando essa questão toda, quero convidar a refletir sobre, resumindo toda essa reflexão, da ideia a busca pelo sentido da vida, a reflexão do ser e o ter, essa ideia de que eu faço parte de um sistema maior familiar, eu faço parte de um todo que está aqui no mundo, e eu faço parte de um todo maior que é a minha espiritualidade, que é uma divindade que nós chamamos de Deus, independente aqui da concepção que cada um tenha dele. E aí eu quero lembrar de Rubem Alves. Rubem Alves foi um pastor presbiteriano que escreveu livros maravilhosos nessa linha de autoconhecimento, automotivação. O Rubem Alves, que é um exemplo de liderança, tanto para o pessoal da sua igreja, para os cristãos, mas de homem comprometido com a sociedade. O Rubem Alves, no fim da sua vida, ele morreu faz pouco tempo, ele começou a duvidar que Deus existia. E eu tive a sorte de assistir uma entrevista dele na Globo News, que talvez tenha sido a última entrevista dele. E o repórter perguntou para ele: "O senhor Rubens, o senhor pregou como pastor a vida inteira sobre a existência de Deus e sobre a importância de seguir os ensinamentos de Jesus. E o senhor tem falado por aí que pode ser que Deus não exista. Como é que o senhor explica essas coisas?" E o Rubem Alves, aquele cara sábio que me encantava de ver suas palestras e sua forma de expor ideias, Rubem Alves falou o seguinte: "Olha, eu não arrependo de nada que eu fiz até hoje. Tudo que eu fiz foi baseado na verdade mais profunda da minha alma. E eu estou mais para lá do que para cá. Daqui a pouco eu vou embora. E se Deus existe, eu vou encontrar com Ele. Mas eu estou dando a chance de Ele não existir, e se Ele não existir, eu não vou ficar decepcionado, porque eu sei que eu fiz a melhor escolha. Então é o seguinte, se Ele não existir, tudo bem, está tudo certo. Eu torço para que Ele exista, porque se Ele existir, eu acho que eu vou ser bem acolhido. De qualquer forma, é para que eu não decepcione, eu estou preparado para as duas possibilidades. Então, qualquer que seja a possibilidade, está tudo certo, eu estou feliz e fiz o meu melhor pela vida fora." E aí, eu quero, com a fala dele, quero levar cada um a pensar no seguinte: quantas pessoas vivem uma religião de medo de ir para o inferno? E até vi vários comentários no Facebook, com aquele vídeo que eu postei, de várias pessoas falando assim: minha vida está muito boa, eu dou nota 10 para o meu estado de felicidade porque eu tenho Deus na minha vida. Legal isso, legal essa resposta. A única reflexão que eu faço é: Deus não é propriedade de ninguém. A minha crença em Deus automaticamente me leva ao encontro do meu próximo, sobretudo do meu próximo que está numa situação pior do que a minha. Então, se esse Deus que está na minha vida me leva ao encontro do meu próximo para tornar o meu próximo mais feliz, mais alegre, mais esperançoso, aí, gente, aí realmente é a nota 10 mesmo. Porque a relação com a espiritualidade abastecida, em contato com a divindade que está em nós, em contato com o nosso próximo, buscando uma vida melhor para nós, para o nosso próximo, para o mundo, não tem jeito de ser ruim, né? Então, essa é a ideia. Busque ser alguém que faça diferença na vida do maior número de pessoas. Isso vai te fazer feliz. É aquela lei do retorno que estamos cansados de saber. A vida nos dá de volta tudo que nós colocamos nela. E a outra questão é: a nossa espiritualidade nos fortalece, mas não pode nos levar para o isolamento ou uma visão egoísta da vida. Tem que nos levar para o encontro do nosso próximo. E
dentro dessa reflexão toda, a ideia é curtir a vida nas coisas mais simples, rir de uma boa piada sim. Mesmo num grupo pequeno, nós não podemos ainda reunir nos grupos maiores, mas curtir cada pessoa que estão próximas de nós, família, pessoas, às vezes algum colega de trabalho, enfim, dentro dessa visão toda. E aí dentro dessa questão de propósito de vida, encontre o seu propósito. E nas coisas mais simples, eu já terminei minha carreira, estou aposentado, eu não quero seguir muito essa questão profissional. Propósito de vida, como eu quero viver? Como irmão, como filho, como pai, como marido, como esposa, como membro de uma sociedade em conflito, como eu quero viver? Isso tudo é propósito de vida. E aí, eu quero apresentar para vocês esse livro, que é o meu penúltimo livro escrito, né? Tenho esse que está na editora, e depois desse, esse que eu lancei já tem 2 anos. Esse Jornada de um Vencedor trata exatamente disso, como fazer da vida um propósito nobre, como criar filhos com propósito, buscando ser para ter. Como fazer da nossa vida uma vida cheia de significado. Então aqui está tudo de forma muito prática, um manualzinho de como fazer a diferença na vida das pessoas, de como tornar a vida cheia de resultado, cheia de entusiasmo, cheia de esperança, cheia de motivos para viver. Está tudo aqui de uma forma muito prática, muito simples. Jornada de um vencedor. Quem quer realizar seus propósitos, ou quem quer descobrir ainda, não descobrir o seu propósito, ou quem quer educar filhos com propósito, está aqui um material que pode te ajudar muito. Esse livro você encontra nas editoras aí pela internet, ou você pode pedir aqui para nós, entrando aqui no nosso Instagram, no privado, entrando em contato com a gente, que a gente pode te encaminhar esse material, ou quem tem o celular do Instituto, né, o nosso WhatsApp, pode entrar em contato também. Então esse material que eu escrevi especialmente para quem quer fazer da sua vida uma vida cheia de significado e não passar pela vida como anônimo. E aí, fechando, ou caminhando para esse fechamento, o melhor jeito de ter uma vida feliz, alegre, com um sorriso no rosto, pelo menos com a cara boa, não precisa estar mostrando os dentes o tempo inteiro para todo mundo, mas de cara boa, se colocar como alguém que está a serviço de um mundo melhor, como alguém que está para fazer um mundo melhor para todo mundo. Pensa nisso e se você escolher viver assim, estaremos nessa corrente do bem, fortalecendo o bem e diminuindo tanta coisa ruim que está por aí. E para fechar, quero lembrar ainda que o grupo que eu criei aqui no programa, Voando como Águia, tem algumas vagas ainda. Quem quiser é só entrar em contato com a Lohana ou Danilo. E o outro grupo, Morando Mestre, temos algumas vagas também. Quem está interessado, entre em contato rápido, porque a gente já está fechando o grupo já, tá? Nós vamos nos ver daqui 15 dias com outro tema muito instigante. Eu até vou falar o tema aqui para nós, para você já ir refletindo, baseado mais no coaching profissional que está ligado a coaching de vida também. O tema vai ser inovação, a busca pela sobrevivência. Ou nós inovamos e construímos algo novo e vamos viver uma vida de grandes realizações, ou a gente não inova e podemos perder muita coisa. Obrigado, um abraço e até a próxima. Daqui 15 dias, lembre disso.